E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes na preparação que todo mundo usa, mas quase ninguém para pensar exatamente como usar melhor, que são as provas antigas do Enem. Elas são a nossa referência, elas são o que tem de mais próximo com o que vai acontecer no Enem. Então esse vídeo vai ser sobre prever como o Enem é. Não porque não dá pra fazer isso, mas dá pra gente pensar como o Enem costuma ser, para que a gente possa se adequar àquilo que o Enem precisa que a gente faça. Não é previsão, mas eu já gostei, porque quanto melhor eu usar as provas, melhor vai ser minha nota, e no fundo o que eu quero é melhorar muito a minha nota no Enem. É, meio que isso mesmo. E o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que as pessoas estudam bastante durante o ano, mas elas esquecem de estabelecer uma relação próxima com as questões do Enem. Em outras palavras, o que falta para muita gente que desiste do Enem é um pouco de intimidade com a prova. Eu não sei se você devia usar a palavra intimidade desse jeito que você usou com a prova, mas deu pra entender o que você quer dizer. Você meio que quer namorar com o Enem, né? Eu acho romântica essa ideia. De 2009 pra cá, contando todas as edições do Enem, então nós temos 4.320 questões. Fiz de cabeça isso aí, nem olhei antes. E agora a pergunta que não quer calar: se eu fizer todas elas, eu passo ou não passo? Eu queria muito dizer que você passa, porque seria lindo se a gente tivesse uma fórmula que faz 4.320 questões e pronto, você tá aprovado. Seria bonito, mas não é assim. Se você simplesmente pegar as questões do Enem e fizer todas, isso não garante que você vai ser aprovado. Eu acho que a regra devia mudar. Eu acho que uma pessoa que faz 4.320 questões na preparação já devia ser aprovada sem fazer a prova. E qual é a lógica disso? Justiça, é óbvio. Um esforço desse tamanho devia valer alguma coisa na vida. A vida não recompensa esforço. A vida recompensa esforço na direção correta. Buf! Então a vida recompensa a direção correta. Olha aí que conclusão interessante. A galera que tá vendo esse vídeo, que fez todas as questões do Enem, prestou o Enem e não passou, e explica como é que você fez essas questões. Fala qual foi o seu esquema, o que você pensou e por que você acha que não deu certo fazer todas as questões. Até eu que não fiz todas as questões sei como é que eles fizeram. É só você pegar um pouco todo dia, divide aí em 200 dias esse total de questões, 22 questõezinhas por dia e acabou, você faz a prova inteira. Pronto, é isso que o pessoal vai responder. Eu acho que você vai ter uma surpresa imaginando que todo mundo fez as provas do Enem antigas separadas desse jeito que você pensou. Principalmente porque se você pegar um dia de prova e fizer, você precisa de 48 dias para fazer todos os Enem de 2009 para cá. Eu não tinha pensado nisso. Tem outras formas de fazer que eu também não pensei? Tô preguiçoso hoje. E tem várias, mas não vamos ficar falando. Vamos deixar o pessoal colocar aqui nos comentários o esquema que eles usaram. Eles vão explicar o esquema deles, é isso. É muito melhor do que a gente ficar tentando adivinhar. A parte interessante de tudo isso é que todo mundo que conseguiu uma nota absurda no Enem, conseguiu passar onde queria, estabeleceu um relacionamento com as provas antigas do Enem durante a preparação. Se a gente olhar as pessoas que não passaram, muitas delas também estabeleceram uma relação com essas provas antigas durante a preparação. Qual a diferença entre um tipo de relacionamento e o outro? Eu já falei que eu já tô meio preguiçoso ou não? Queria saber também isso aí. O objetivo do relacionamento com as provas antigas entre quem passa e quem não passa é diferente. Mas o objetivo não é sempre passar? Como é que pode ser diferente? Os dois estavam querendo passar. Eu nunca vi ninguém que está estudando para não passar. Então eu já imagino que o objetivo não diferencia em nada. Eu acho que está errado. Está errado. Claro que o objetivo de quem estuda, em última instância, é ser aprovado, é passar. Mas as pessoas estabelecem outros objetivos sem perceber ao longo da sua preparação. Quer ver um negócio? As pessoas olham para a quantidade de questões antigas nas provas do Enem, 4.320, dividem por um determinado número de dias que elas têm. Automaticamente, o objetivo principal dessas pessoas passa a ser conseguir responder ou resolver essa quantidade de questões por dia. Por mais que a gente tenha na cabeça que o objetivo é passar, fazer essas questões se torna um objetivo mais importante do que passar. Não dá para concordar com você. Porque uma pessoa que estabelece que vai querer fazer todas as provas antigas, separando em 22 questões por dia, essa pessoa vai acabar se tornando capaz de fazer essas questões e ela vai passar. Tá entendendo por que não dá pra concordar com você? Essa conta que você acabou de fazer faz nascer um mundo perfeito. Um mundo perfeito onde 22 questões por dia são capazes de trazer sua aprovação pra casa. E aí você já considera que todos os dias você vai conseguir fazer essas 22 questões, não vai ter nenhum dia que você vai ter dificuldade pra fazer, você quase não vai errar a questão, e se errar, vai errar só por um bobeirinho ou outra que você consegue resolver muito com aquele... a resposta aqui é B? Quase marquei. Da próxima vez eu não erro mais. Vou marcar B. E você vai querer me convencer de que não vai ser assim? Quando você define que a sua meta é fazer 22 questões, você mata uma relação fundamental que deve existir na sua preparação. Que relação fundamental é essa? Eu colocaria nas seguintes palavras. Dessas 4.000 questões, algumas delas você não deveria fazer. Deveria ficar bem longe delas, aliás. E outras você deveria fazer mais de uma vez. Hoje está sendo um vídeo difícil de eu concordar com você, hein? Se todas as questões caíram no Enem, não é importante que a gente faça todas elas? Porque se caiu, já não é importante? Quando as questões aparecem no Enem, elas não têm a mesma importância e isso todo mundo já sabe. Existem algumas questões, por exemplo, que se você errar ou acertar, ela não afeta a sua nota. Não importa.
Não faz a mínima diferença. O importante é que você tem algumas outras questões que, se você errar, elas afetam profundamente a sua nota. Quando a gente compara duas pessoas que acertaram 44 questões em matemática e olha para a nota delas, isso é real, eu consigo enxergar uma determinada questão que uma dessas pessoas errou, diferente da outra questão que a outra pessoa errou. Essa aqui caiu 50 pontos e essa não caiu absolutamente nada em relação a quem acertou 45 questões. Mas isso que você falou me convenceu de que as questões não são todas iguais. Agora, o que eu acho complicado é decidir qual delas eu não deveria fazer na minha preparação. E de fato, para um ser humano é difícil encontrar todos os fatores que definem uma questão, como aquela que você deveria fazer na sua preparação ou aquela que você não deveria fazer na sua preparação. Por outro lado, uma máquina, um sistema computacional, um algoritmo, conseguiria fazer isso de maneira muito mais fácil. E é por isso que, se um algoritmo estivesse olhando para as provas antigas do Enem com as informações corretas, ele conseguiria dizer qual é a questão que eu devo fazer mais de uma vez e qual é a questão que eu não deveria nem chegar perto, porque não é uma questão tão relevante assim para eu fazer. Quando você fala de informações, você está falando de a distribuição histórica da competência, nível de dificuldade, questões que você já apresentou mais dificuldade no passado e que tem a probabilidade de errar no futuro. Essas são só algumas das informações que um algoritmo poderia juntar tudo na hora de selecionar uma questão para você fazer. Beleza, todo mundo sabe que você está falando do Doodle porque você é dono dele, desenvolveu o algoritmo, então você sabe como construir isso numa máquina. Mas a questão aqui não é essa. Como é que a gente faz isso se a gente não tem o Doodle? Vamos pensar em dois fatores. Para a gente investigar a solução que chega mais próximo da ideal possível, a gente tem que manter dois fatores em vista: tempo e resultado obtido com esse tempo. Se a gente olha para aquilo que consome tempo durante a nossa preparação, principalmente falando em provas antigas, eu imagino que existam questões que não são tão relevantes para construir resultado, e o tempo que eu gastar nessas questões vão acabar comendo o tempo de usar em questões que podem construir mais resultado. Lembra daquele exemplo? 44 acertos, uma questão errada diferente da outra, esse cai 50 pontos, esse não cai nada. Quem gastou tempo brigando com essa questão que não cai nada, perdeu tempo. Quem gastou tempo pensando nessa questão que cai muito, investiu tempo para conseguir bastante resultado. Entendi o conceito, mas não entendi na prática como funciona. E na prática tem um desafio bem importante que é muito difícil de vencer. Você tentar definir antecipadamente qual é a questão que você não deveria fazer, gasta mais tempo do que resolver a questão. Então provavelmente esse não é o caminho. Mas e aí? Para onde a gente avança? Por outro lado, definir quais são as questões que você deveria voltar a fazer é muito mais fácil. É como se você não tivesse condições de economizar muito tempo com as questões que você deixa de fazer, mas pudesse colocar melhor o seu tempo naquelas que você vai voltar a fazer. Se você aplicar esse conceito, provavelmente você não vai conseguir fazer as 4.000 questões, mas as questões que você fizer e voltar a fazer vão desenvolver a sua capacidade de acertar questões do Enem, que vão te colocar muito mais próximo de uma nota alta do que se você tivesse feito as 4.000 questões de maneira mecânica, tentando jogar 22 questões por dia até completar todo esse número. Rapaz, fez assim, fechou na minha cabeça agora que você tá falando. Grudou. E aí? Você tem que ter uma certa consciência de onde o seu tempo é jogado com menos eficácia. Um lugar que você vai colocar o tempo e não vai vir tanto resultado. E eu cito duas circunstâncias que esse tempo vai ser gasto e que talvez não volte em resultados tão fortes. Quando você gasta tempo com questões que você não deveria fazer porque elas são irrelevantes, é um pouco mais difícil você definir por que elas não são irrelevantes, ou quando você gasta tempo fazendo uma questão que você já dominava tudo e não precisava ter feito. E 2, quando você enfrenta uma questão muito difícil que você não precisaria gastar tanto tempo, nem ter que refazer essa questão depois, se você só tivesse feito um conjunto de questões mais fáceis e médias, talvez, que te dessem condição de enfrentar essa questão difícil com um tempo menor. Eu agora entendi por que o Doodle economiza tanto tempo das pessoas. Esquece o Doodle e vamos tentar deixar claro algumas coisas que podem ajudar profundamente na hora de estruturar o seu estudo por meio das provas antigas. 1. As provas antigas estão dentro da preparação de todo mundo que passa. Você tem que usar as provas antigas. 2. Conseguir fazer todas as questões das provas antigas não é o objetivo final da sua preparação, porque depois da prova você vai perceber que isso não vai virar resultado. 3. Algumas dessas 4.000 e tantas questões você não precisaria fazer. Tente fazer a maioria das questões no menor tempo possível. Isso já vai organizar o seu estudo e vai te ajudar a entender quais são aquelas questões que merecem mais tempo quando você lançar essas questões para serem refeitas de tempos em tempos. 4. Essas questões que você vai lançar para refazer depois são questões muito importantes. Cuide dessas questões com muito carinho. E para fechar, o 5º ponto, a evolução vem, mas como você não está usando a solução ideal, você vai gastar um pouco mais de tempo para ver esse resultado surgir. Se planeje para que isso aconteça de uma maneira que você não desista antes de ver esse resultado aparecer. Defina alguns indicadores que te ajudem a entender que a evolução está acontecendo. Ela acontece um pouco mais lenta, mas ela está acontecendo. Se eu tiver dúvidas sobre como colocar isso em prática, posso pôr aqui no comentário para a gente discutir? Deve. Se eu achar que eu tenho mais alguma coisa para agregar ao seu comentário, eu vou fazer. E tem uma galera que está lendo e está conseguindo melhorar muito a discussão sobre esses pontos que a gente tem trazido nos vídeos. Participe. Isso vai ajudar bastante a olhar para as circunstâncias que você não olhava antes e usar um recurso que está
à disposição de todo mundo, que são as provas antigas, de uma maneira muito melhor. Valeu!